Você, produtor de leite, enxerga o quanto o estresse térmico impacta no bolso da sua atividade leiteira? Eu sou a Júlia Silveira, esse é mais um Porteira Adentro do Leite. Vamos falar um pouquinho sobre o estresse térmico? Quem acredita que ele impacta 4 ou 5 meses no ano? Nas nossas regiões, nesse clima tropical, sabemos que o estresse térmico impacta 12 meses no ano. Mas por quê? O estresse térmico, ele afeta diretamente o consumo das vacas. Como a produção de leite está ligada ao consumo, que eu já falei em outro vídeo aqui para vocês, nós sabemos que toda vez que as vacas caem o consumo, elas vão cair a produção de leite. Outro ponto extremamente importante, o resfriamento atua diretamente na reprodução. A gente sabe que o estresse térmico impacta diretamente no consumo, na reprodução e indiretamente na produção. Porque se cai consumo, atrapalha a produção. Como que a gente pode minimizar essa perda tão significativa na produção de leite? Através do resfriamento. Nós sabemos que o ideal para a vaca de leite é a gente manter temperaturas abaixo de 39 graus. Ou seja, antes delas chegarem nesse ponto, elas precisam ser resfriadas. O ideal é a gente conseguir manter uma temperatura retal de 37 graus e a gente não atingir ou estar próximo do ponto máximo. Mas como que a gente pode fazer isso com as nossas vacas? Através do resfriamento. Há mais de 20 anos, a gente tem estudado cada vez mais e várias tecnologias para o Brasil de resfriamento. Tecnologias que muitas vezes podem ser extremamente simples, que é o quê? Água e vento. Para eu conseguir abaixar a temperatura de uma vaca, 3,3 graus, eu preciso de água e vento. E essas duas medidas, elas têm o mínimo que eu preciso, que são 40 minutos. Nesses 40 minutos, o ideal é eu trabalhar com ciclos, sendo ciclos de 1 minuto de água, 3,5 a 4 minutos de vento. Por quê? O que eu preciso fazer? Que a água entre no animal e o vento seque. Com isso, eu consigo abaixar a temperatura do animal. Mas eu só consigo abaixar a temperatura com 40 minutos. Várias pesquisas já foram feitas com 25, com 30 minutos. E a temperatura não abaixou. A partir do momento que eu conseguir estabelecer um sistema de resfriamento de 40 minutos, a gente sabe que depende de cada realidade, mas em muitas fazendas eu consigo ficar até 3 horas sem a temperatura. Então vamos pensar o seguinte, se eu conseguir segurar as vacas durante 3 horas sem ganhar temperatura, quantos resfriamentos eu preciso fazer por dia para uma vaca? No mínimo 3. Então 3 é o número mínimo e eu posso fazer 4 a 5, depende do manejo da fazenda. Eu não posso tirar uma vaca que está deitada para ser resfriada. Porém, essa vaca só vai deitar se ela não estiver em estresse térmico. Por quê? A vaca em estresse térmico, todas as vezes que a temperatura dela está alta, ela fica em pé para conseguir trocar mais o calor. Porque a vaca, o úbere é a região mais quente da vaca. E a gente pega a temperatura variando até 10 graus do dorso para o úbere. Então, o que a vaca faz? Fica em pé para poder ter uma troca melhor de calor. A partir do momento que essa vaca foi resfriada, a primeira atitude dela é deitar e começar a ruminar. Ou ir para o coxo, comer e deitar e ruminar. Se eu tiro esse comportamento, baixei temperatura, comeu e deitou, eu consigo garantir aí acima de 20% da produção, porque ela aumentou o consumo de matéria seca. Resumindo, gente, quanto que uma vaca perde estresse térmico? Pode ser de 20% a 40% da produção. Depende do grau de estresse térmico que ela está. A gente tem, hoje o mínimo que a gente trabalha no Brasil é 68 de THI. Se eu tenho um 68 de THI, eu tenho um estresse térmico leve. Se eu tenho acima de 78, eu tenho um moderado. Acima de 80, eu já tenho um estresse térmico grave, de THI. E o THI é o quê? Temperatura e umidade. Então, em dias extremamente úmidos, mesmo se eu tiver uma temperatura em torno de 21 graus, 22, essas vacas podem estar em estresse térmico. E muitas vezes a gente não aciona para a necessidade de resfriamento. Qual que é a chave, se o gatilho que vai me despertar, se eu preciso ou não resfriar uma vaca? Parar do lado da vaca e contar como é que está a frequência respiratória. A taxa de ofegação está diretamente relacionada ao THI. Quanto maior a ofegação dessa vaca, quantas ofegações por minuto, é o melhor indicativo para saber se está na hora dessa vaca ser resfriada ou não. E a partir daí, eu consigo estabelecer um procedimento padrão, com horários fixos,
de resfriamento. Lembrando que eu preciso de 40 minutos de água e de vento. E os ciclos têm que ser água, 1 minuto, e vento de 3 a 4 minutos. Só assim eu consigo abaixar a temperatura dos meus animais e conseguir os diversos benefícios que é manter uma vaca resfriada no meu sistema de produção de leite. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e siga nosso canal. Porteira Adentro, informação de quem vive o campo.